No próximo capítulo de Força de Mulher, Sirin foge pela porta de trás após Atice dizer que Bahar está vindo à sua procura. Para evitar um confronto entre as suas duas filhas, Atice pede para que Jale acolha Sirin em sua casa durante esta noite. Bahar entra na casa de Atice procurando por Sirin a fim de tirar satisfações. Atice diz que Bahar pode procurar o quanto quiser, pois Sirin saiu para dormir na casa de uma amiga. Bahar pega o telefone de Atice e tenta ligar para Sirin, porém o telefone estava desligado. Bahar diz que, por favor, Atice lhe dê a direção de Sirin, já que ela precisa saber qual o endereço de Sarp. Atice diz que não sabe o nome e nem a localização da casa da amiga de Sirin. Então Bahar diz: como que Atice e Enver tiveram coragem de mentir para ela, a deixando viver sob o mesmo teto que Sirin? Atice diz que não sabia da relação entre Sirin e Sarp. Então Bahar fica olhando para sua mãe com a cara de nojo e resolve sair de lá. Bahar sai da casa de Atice e se senta um pouquinho na porta. Arif chega e senta-se ao seu lado tentando consolá-la. Ele então leva Bahar de volta à sua casa, porém Bahar pergunta como ele, mesmo sabendo que Sirin e Sarp eram amantes, nunca lhe informou nada, embora seja o seu amigo. Arif diz que tanto ele quanto Elis apenas pensaram primeiramente na saúde de Bahar, já que ela estava muito frágil para ter uma decepção dessas. Bahar então pede para que Arif pare o carro, pois ela irá descer. Arif diz que não irá parar o carro e que Bahar pode ficar zangada e nunca mais falar com ele, porém ele só vai deixá-la na porta de casa e que ela só sairá do carro assim que estiver no local. Chegando em seu apartamento, Bahar abraça seus filhos e diz que Enver deve sair do local. As crianças, mesmo sem entenderem, se despedem de Enver entristecidas. Enver então sai e Seida oferece seu apartamento para ele passar a noite. Enver sai de lá levando algumas coisas, entre elas a foto de Sarp. Sirin, que já estava bem acomodada na casa de Jale, fica sorrindo e tentando se familiarizar com a médica. Jale pergunta sobre o motivo de Sirin estar passando a noite por lá. Então Sirin mente, dizendo que teve muitos problemas e discussões com sua mãe ultimamente e que resolveu dar uma noite de paz para Atice. Atice então liga para Jale e pergunta se Sirin já chegou bem em sua casa. Jale responde que Sirin já está acomodada e desliga o telefone. Quando Bahar está no banheiro, Nissan pergunta por que sua mãe troca de roupa no banheiro e não mais no quarto. Bahar diz que não quer que os filhos vejam as marcas pelo seu corpo. Então Nissan diz que não tem problema, pois eles já têm conhecimento sobre a doença de Bahar. Bahar então mostra uma de suas manchas para Nissan e a menina fica preocupada, porém Bahar diz que está fazendo o tratamento e que em breve com certeza ficará curada de tudo isso. Quando vai deixar seus filhos na escola, Arif se aproxima de Bahar e pergunta como ela está e se precisam de ajuda. Bahar agradece e diz que precisa levar seus filhos para o colégio e que Arif não precisa se incomodar de acompanhá-los. Ela então decide falar com Hikmet e perguntar se ele já sabe sobre o paradeiro da mãe de Sarp. Hikmet diz que um de seus homens está nessa investigação e em breve dará notícias a Bahar. E Elis vai até a cafeteria de Arif e diz que graças a ele Bahar não quer mais falar com ela. Arif fica apenas observando a atitude de Elis e diz que foi ela própria que sugeriu para que eles não contassem nada para Bahar devido à sua enfermidade. E Elis segue para o apartamento de Cida e apenas conversa com ela, que não revelou a verdade antes para Bahar,
por medo de que fizesse algum mal, já que a saúde de Bahar estava frágil. Seida é contra essa ideia e diz que Bahar deveria ter sido alertado desde o início. Assim, não teria jamais colocado os pés dentro da casa de Atice. E ele sai de lá completamente chateada. Ao ouvir Bahar chegar com as crianças, Yelis vai até ao encontro de sua amiga. Ela abraça as crianças e Bahar pede para que Seida, por favor, fique esta noite com Nissan e Duruk, pois ela precisa mais uma vez procurar por Sirin. Seida diz que não pode, já que precisa trabalhar naquela noite. Então Yelis se oferece para cuidar das crianças, mas Bahar diz que jamais entregaria seus filhos a alguém cuja confiança foi quebrada. E Yelis começa a chorar, se sentindo culpada e por ter perdido a sua melhor amiga. Enver pergunta se pode ficar um tempo no apartamento de Arif até encontrar um lugar melhor para ficar. Arif diz que sim, que Enver é muito bem-vindo em sua casa e que ele pode ficar no quarto que pertencia à mãe de Arif. Enver agradece a hospitalidade. Piril e Sarp jantam e a mulher comenta o quão deliciosa é a comida da cozinheira e menciona que eles deveriam levá-lo para a América, já que é muito difícil encontrar por lá alguma comida que a agrade. Sarp, então, lembra do dia em que ele e Bahar fizeram aquele mesmo prato. Piril, então, pergunta se Sarp já comprou as passagens para que eles voltem para a América, e ele diz que sim. Piril fica animada e abraça o marido. Enver e Arif jantam em um restaurante e Enver começa a perguntar se Arif é apaixonado por alguma mulher. Arif diz que sim, porém é um amor impossível. Enver então pergunta o motivo e Arif diz que acha que esta mulher está apaixonada por outro. Enver então relembra o seu caso com Atice e diz que também parecia ser impossível conquistar Atice. Porém, com muito esforço, ele conseguiu. Ele também diz que ama muito a Tice, mas prefere dar prioridade à justiça, pois não aguentaria deixar Bahar e os filhos pagarem pelo erro de outra pessoa. Enver então encoraja Arif a demonstrar todo o seu amor para esta mulher a fim de conquistá-la. Eles então fazem um brinde à saúde de Bahar. No dia seguinte, Bahar pergunta para Enver por que ele ainda está morando lá. Enver diz que está ficando no apartamento de Arif até que Bahar mude de ideia. E Bahar então diz que Enver já não pode morar mais com eles e espera que ele entenda o que está se passando. Bahar então atende a ligação de Hikmet, onde diz que já descobriu o apartamento onde Julide, a mãe de Sarp, vivia. Ele diz que um de seus homens está lá com o carro para levar Bahar para o local no exato momento. Ela entra no carro de Hikmet e Enver apenas observa a cena. Bahar chega ao local, bate à porta e é atendida por uma mulher. Ela se apresenta e diz estar procurando por Julide. A mulher diz que não sabe de quem Bahar está falando. Então Bahar diz que é parente de Julide e mostra para a mulher a foto de Sarp. A mulher então reconhece que Sarp apareceu lá faz pouco tempo e levou Julide, porém não conta nada para Bahar, dizendo que não reconhece nenhum dos dois, pede desculpas e fecha a porta. Bahar apenas fica olhando, achando tudo aquilo muito confuso e suspeito. A mulher então liga para alguém, dizendo que Bahar passou por lá perguntando sobre Julide e fez exatamente o que a pessoa mandou. Já na casa de Jale, todos estão sentados na sala e Jale diz que vai preparar um café na cozinha. Sirin, bastante debochada, diz que Jale não precisa disfarçar, já que ela está sabendo sobre o divórcio de Jale e Musa. Jale olha para Sirin
e pergunta sobre o que ela está falando. Então Sirim diz que Jale não precisa disfarçar que tem uma família perfeita, pois Bora, o filho de Jale, já falou saber sobre o divórcio. Jale diz que jamais mencionou com Musa sobre o divórcio para o filho deles, e como Sirim ousa fazer isso? Sirim diz que foi o próprio Bora quem comentou com ela, pois ele anda escutando as conversas entre Jale e Musa. Jale diz que Bora não faz nem o tipo dessas coisas da qual Sirim o acusa, e como ela ousa ter falado no divórcio dos dois para o menino. Jale explode e parte para cima de Sirim, então é impedida por Musa. Jale diz que Sirim é um monstro e que só está na casa pois está escondida de Bahar, pois Bahar descobriu que Sirim era amante de Sarp. Musa fica perplexo com a informação. Jale diz que Sirim é um monstro e que deve se retirar daquela casa naquele mesmo instante. Sirim começa a rir, de satisfação após ter feito todo esse estrago. Bahar vai mais uma vez até a casa de Atice à procura de Sirim. Atice diz que Bahar pode vir quantas noites quiser, pois não encontrará Sirim em casa. Bahar então pergunta como Atice pode fazer isso defender Sirim de todas as maldades que ela faz. Atice então diz que não quer um confronto entre suas duas filhas. Bahar então começa a caminhar de uma forma estranha e Atice pergunta por que ela está caminhando daquele jeito. Bahar diz que são os problemas de sua doença e diz que se não for transplantada logo, com certeza não poderá mais caminhar. Atice então fica preocupada e Bahar diz que jamais, em hipótese alguma, aceitaria nenhuma medula doada por Sirim e que Deus a ajude para que ela não tenha o mesmo sangue malvado de Sirim em suas veias. Atice apenas observa toda a fala de Bahar. Bahar diz que prefere morrer ao receber algum transplante de Sirim. Bahar então sai completamente chateada da casa de Atice. Bahar sai de lá completamente chateada, pois acredita que Sirim está junto de Sarp. Embora Atice tenha dito que as mensagens enviadas foram pela própria Sirim e não por Sarp. Bahar então diz para seus filhos que esteve procurando pela tia Sirim. Então Duruk diz que Bora, na escola, disse que a tia Sirim está passando uns dias na casa de Jale. Bahar então agora já sabe onde achar Sirim.